E o cardeal Dom Arlindo Furtado criticou hoje as sucessivas governações central e local pela situação calamitosa provocada pelas chuvas no país, particularmente na cidade da Praia. O cardeal não poupa nas críticas, onde aponta o dedo a todos a quem culpa por não utilizar a inteligência para resolver os problemas que hoje se vivem após as últimas chuvas que vieram provar falhas humanas que vêm desde há muitos anos. Pedimos a chuva, rezamos a Deus para pedir a chuva e queremos que a chuva venha, mas nem sempre nos preparamos convenientemente para as chuvas, né? Portanto, se nós tivéssemos melhores precauções, nós não teríamos... Por parte de quem? Falta de todos nós, né? Falta de autoridades municipais que não têm tido a força suficiente para... Falta de toda a contextura social que obriga as pessoas também a virem do interior das ilhas, de outros lados, e se acumulam aqui na praia sem condições próprias. Falta do governo também, quer dizer, a falta coletiva, a falta de todos, ninguém está imune. Todos somos cúmplices. Agora, como somos inteligentes, nós devemos tirar lições de tudo isto para que no futuro possamos estar melhor prevenidos, porque como disse muito bem o professor José Maria, não é por causa das chuvas que nós estamos a passar por esta situação aqui na praia. É por todo um conjunto de fatores que nós não precavemos a tempo e horas, estamos a sofrer consequências das nossas más ações. O Presidente da República visitou hoje Pensamento e Calabaceira, 2 bairros da cidade da Praia mais afetados pelas cheias, e apelou a políticas mais firmes de proibição de construções nas encostas e leitos de ribeiras. O chefe de Estado considera que ainda há muita pobreza na praia e recomenda uma articulação permanente entre os poderes central e municipal. Deu para perceber que as chuvas causaram muitos estragos, muitos prejuízos, impõem um trabalho cada vez mais persistente e determinado de prevenção. E essa prevenção passa por várias vertentes. Não é um problema fácil. Isto passa pela contenção de migrações internas, sobretudo do interior da ilha para a cidade da Praia, o que implica políticas de alternativa às pessoas para que tenham meios de subsistência e meios de rendimento. Isso também importa políticas talvez mais firmes de interdição, de proibição de construção de casas nas encostas e nas linhas de água. Quer dizer, estamos a ver que o problema, em boa medida, resulta disso. Essa foi uma zona que não beneficiou do trabalho que devia ser feito ou que deverá ser feito pelo Poder Municipal. E, portanto, é um esforço que deve ser prosseguido, de obras de drenagem, contenção de construções informais nas encostas. É preciso ter um trabalho de limpeza permanente das encostas. Também é o sentimento de que nós vamos consciencializando cada vez mais de que devemos trabalhar mais, trabalhar melhor, ser um país mais igual, mais justo. Há ainda muita pobreza neste país, há ainda muita pobreza nesta cidade da Praia, nesta capital. Isto é um grande desafio para nós todos. E, portanto, o sentimento também é de uma espécie de encorajamento moral, sobretudo, e também político, para que trabalhemos todos em conjunto para ir mudando progressivamente as coisas. Para Jorge Carlos Fonseca, o ordenamento do território é sem dúvidas um dos grandes desafios para os governos de Cabo Verde. O que acontece é o seguinte, o que põe a nu, efetivamente, não é a depressão tropical, mas é a gestão do território. É o ordenamento do território, tanto no espaço urbano como no espaço rural. Temos o problema de como o nosso território está a ser administrado, sobretudo a ser a praia. Portanto, acho que, de facto, a Câmara da Praia e mesmo o Governo Central deve pensar seriamente a gestão da capital. Tem de ser, qual é o apelo que tem de ser analisado realmente a questão da gestão urbana da praia, quer pelo Governo Municipal, mas pelo Governo Central, porque é uma cidade que alberga 30% da população do país. Pela sua dimensão, pela sua dinâmica de crescimento, que está sendo feito de forma desordenada, vai apanhar todas as dimensões dos problemas urbanos. Veja a questão do Covid-19, veja a questão da inundação e de outras malezas de desordenamento urbano que estão acontecendo. É uma questão exclusivamente de planeamento urbano. E a cidade cresceu.
Já vai crescendo e continuamos a ter ocupação de ladeiras, linhas de água e obstrução de linhas de água. Nós vimos casos em que uma linha de água foi terraplanada e construir infraestrutura lá dentro. Quer dizer, é qualquer coisa que e aqui a responsabilidade são das pessoas que constroem em zonas de risco ou das autoridades também? É tudo. É a nível do governo central, porque o planeamento, o ordenamento do território não acompanha o próprio crescimento das cidades. Porque, como eu sabes, das 70% a população abandona o campo e vem para a orla costeira. Temos o crescimento urbano em orlas costeiras. As pessoas vão ocupar o fundo dos vales. Veja ver que o próprio Palácio do Governo está no fundo do vale. Eu lembro que um professor meu, o professor Jorge Gaspar, professor cá veio na década de 90, há muito tempo. Ainda o Palácio do Governo da altura até estava em obras. Ele olhou para mim e perguntou: vocês agora constroem linhas de água? Veja que a várzea da companhia, a várzea, o pântano, foi drenado pelo governador Alexandre Albuquerque no século XIX, porque era um pântano, era um lago. E o lago está totalmente urbanizado. E não houve a edificação de um sistema de drenagem para evitar que o lago se enchesse. Porque a Serra Praia está na foz da Ribeira Trindade. Mas na verdade confluem três ribeiras importantes. A Trindade, que é o mais importante, que vem desde a zona alta de Pedra, Galinha, Montilho em Rivaz. Depois tem outra afluente importante que é a Ribeira de Veneza Laranjo, que também vem de zona Fontes, que está no andar subúmido. Mas da Conferência da Praia vem a Ribeira São Felipe e Água Funda. Essas três ribeiras trazem grande quantidade de água. Eu visitei a praia, quer dizer, há situações muito difíceis, famílias desalojadas, vi pessoas que as casas foram, digamos, atravessadas pelas cheias, há problemas de proteção das encostas que é insuficiente do ponto até o momento. Isso tem a ver com várias coisas. Tem a ver com um nível ainda insatisfatório de redução e de combate à pobreza, sobretudo à pobreza extrema. Tem a ver com a necessidade de uma política de gestão de solos nas cidades, e não só nas cidades, de forma que as pessoas com mais dificuldades, sobretudo as pessoas que são obrigadas a migrar do interior de Ilha Santiago para a praia, tenham alternativas para a construção ou acesso à habitação, mas de um ponto de vista mais geral, tem a ver com políticas sociais abrangentes, com a política de habitação social, com políticas de combate à miséria extrema, mas com políticas de ordenamento do território. Eu achei curioso, e disse há dias a uma sua colega, eu em 2011, lembro, era o candidato, um antigo ministro, falando comigo, disse assim: olha, se fores eleito, tens uma maior prioridade deste país. E eu pensar que ele me ia dizer que era um emprego, que era educação, que era o ensino superior, ou que era, digamos, a situação dos idosos ou das crianças, a violência sexual. Ele diz: não, é o ordenamento do território. Quer dizer, é importante uma política de ordenamento do território, uma política de distribuição e gestão dos solos, políticas de apoio à construção de habitação própria ou de acesso à habitação, sobretudo para as camadas mais favorecidas e mais vulneráveis. E o bastonário da Ordem dos Arquitetos, Pedro Betancourt, ao fazer uma análise sobre as chuvas na capital, diz que é uma ameaça muito séria que desde há muitos anos tem-se tentado evitar, mas que as autoridades não têm estado à altura para evitar. Eu refiro-me concretamente ao que disse há pouco sobre as inundações e às construções espontâneas nas encostas e nas ribeiras. São questões altamente preocupantes. De um lado, as respostas estão na política, falando do sentido lato, desde o macro até chegar à cidade, e em soluções técnicas, falando das inundações, nomeadamente da Várzea. Temos sido demasiado benevolentos e incautos, achando que todos sabem, sem saber, e construções que deviam ser feitas para durar 50, 100 anos, demoram 20, 30, construção altamente defeituosas, feitas por gente mal preparada e também, mais uma vez, com a ausência das autoridades fiscalizadoras, quer centrais, quer locais. O pior ainda, aproveito para dizer que, inclusive, existem câmaras municipais que contribuem para que
isso seja verdade. Mas só não me pergunto qual, porque iríamos sair fora do âmbito desta edição. A Cruz Vermelha de Cabo Verde continua no terreno a constatar os estragos provocados pelas últimas chuvas da cidade da Praia. Jamaica, São Paulo, Fundo Palmarejo Grande e Fundo Safente foram os bairros hoje visitados com o objetivo de conhecer as reais necessidades dos moradores e assim traçar um plano de intervenção. A chuva amiga falou mantenha depois de 3 anos consecutivos de seca e pôs a nu as vulnerabilidades do país no que toca às construções habitacionais, e as enchentes provocadas pelas cheias do passado fim de semana não pouparam a ninguém. De repente, vem uma água de riba, que faz uma rabenta lanosa, bem de riba, que invade tudo aquele colo de baixo. Toma de limo, invade tudo aquele colo de baixo, chega e entram tudo dentro. E dentro de bem mancha, 6 horas para 7 horas, já porque ele cheia aqui bem de ribeira, cheia bem para trás, que outro água de riba nunca tinha como fazer. A água entra tudo dentro. Edna perdeu tudo do pouco que tinha. Tudo, a lenha, colchão lá na beira da estrada, aquele de mim. Missareta na colchão pistácio. Não quero falar a verdade, hoje a que não está morado naquele caule. Na manhã deste domingo, uma equipa da Cruz Vermelha esteve no terreno para fazer um levantamento da situação e traçar formas de ajuda. Nossa intervenção já para a semana é na distribuição de bens essenciais, já desde vestuários, alimentação, kits de cozinha, colchões, e água, porque tem família que está privada, que tem água nesse momento. Então, nossa intervenção é que eles conseguem fazer já logo na próxima semana. Ou seja, na comunidade, praticamente, que as comunidades que nos está visita tive perdas. Mas é claro que nesse momento não está tentando a prioridade que as que tive mais perdas. Que é que nos ajuda nesse momento ali, que as pessoas já praticamente tive perda total. Então, isso que tem nada nesse momento, então, não se terá aquele pequeno ajuda ali. O cenário é desolador. Vários outros bairros clandestinos vivem situações idênticas. As construções clandestinas na cidade da Praia é uma problemática séria. Os donos das barracas afirmam não ter onde morar, vivendo em condições subhumanas, debaixo de chapas de lata e papelões, junto às ribeiras, expostos a todo o tipo de risco, mas insistem em ocupar estes locais, afirmando não ter onde morar. A cidade da Praia tende a regressar à normalidade uma semana depois das intensas chuvas que provocaram inundações e estragos. Numa ronda pela capital, visitamos obras em alguns pontos mais críticos que facilitam já a vida dos praienses, mas ainda há muito por fazer para restabelecer a normalidade. Uma semana depois, a cidade da Praia procura regressar à normalidade depois das cheias que inundaram ruas e residências e derrubaram paredes de proteção. Na zona mais a sul da capital, o trânsito por esses dias é mais intenso, com o encerramento da rampa da Chada de Santo António. Aqui, as obras no paredão derrubado já vai nos primeiros preparativos. A segurança do espaço foi garantida e materiais a descarregar. No sentido oposto, em São Paulo, um dos bairros mais afetados, a população continua à espera das primeiras obras, enquanto os moradores tentam recuperar algum material poupado pela força da enxurrada. O engravamento da ponte de Vila Nova, ponto de convergência de várias ribeiras, afetou os bairros vizinhos e foi o primeiro lugar a ser atacado. O desassoreamento já foi efetuado e o trânsito já circula na velha ponte. Na Várzea, zona baixa da cidade, o alagamento é frequente. Aqui, o entupimento dos canais de drenagem provocou grande inundação no bairro, no Largo do Estado da Várzea e mesmo no vizinho Palácio do Governo.